Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre vagas de garagem em prédios, a segunda reclamação mais frequente em condomínios, especialmente os residenciais. Locação duplicada. Conheça os riscos que os proprietários correm ao anunciar um imóvel para aluguel em várias imobiliárias ao mesmo tempo. Entenda o que é e como deve ser feito o encerramento da vida fiscal ao sair do país. E saiba o que pode ser feito quando você compra um pacote turístico e ocorre um desastre ambiental no destino da viagem. Nossa equipe mostra como a conciliação pode ser usada para resolver de forma mais ágil conflitos que são encaminhados ao judiciário. O JQ traz também decisões judiciais de destaque no Estado e esclarecimentos de termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Recentemente, uma família do interior alugou uma casa na capital. Ao chegar ao novo endereço, com a mudança, encontrou outras pessoas morando no imóvel. Era um caso de locação em duplicidade. Infelizmente, isso pode acontecer quando proprietários de imóveis entregam as chaves para várias imobiliárias cuidarem da locação. Essa prática pode ser prejudicial ao locador e também coloca em risco os interessados em alugar. Quando várias imobiliárias anunciam a locação de um mesmo imóvel, pode ocorrer a locação em duplicidade. E se dois locatários fecharem negócio, cada um com uma empresa diferente, o proprietário é que pode ser responsável por indenizar quem se sentiu prejudicado. Então, há uma falha de ética do corretor em relação a pegar o imóvel e entrega outro corretor, e há uma falta de cuidado ou negligência do proprietário em entregar várias imobiliárias. Essa negligência caracteriza culpa. Se ele propiciou a locação em duplicidade por essa falta de cuidado, o proprietário do imóvel vai responder por uma indenização que vai ser o mínimo, a multa contratual é de 6 meses de aluguel, depende do contrato, bem como a questão de hotel, de caminhões de mudança e ainda o dano moral, o sofrimento, a angústia, aquela vergonha que a pessoa chega a um caminhão e encontra o imóvel ocupado. Flávia é especialista em corretagem imobiliária. Ela afirma que a melhor forma de evitar a locação duplicada é a exclusividade. Normalmente a gente conversa só com o proprietário, né? Se o proprietário coloca o imóvel em 2, 3 imobiliárias, ele vai ter que conversar com 2, 3 imobiliárias, vai ter mais trabalho, vai ter mais insegurança na medida em que as visitas, por exemplo, elas serão feitas por clientes de diversas imobiliárias. Quando você tem um imóvel trabalhado com exclusividade, a imobiliária tem controle assim, absoluto de todas as pessoas que entraram no imóvel, o horário que as pessoas entraram. Então, até no caso de acontecer alguma exceção, né, o cliente não voltar, a chave sumiu, a imobiliária está no absoluto controle. E controle é fundamental nesse tipo de negociação. Pode até evitar a aplicação de golpes. Agora, quando o imóvel tem 4, 5 placas, o que acontece? O golpista, percebendo que não tem nenhum controle, ele vai em qualquer imobiliária, né, vai ver o imóvel e tira a cópia da chave. Pronto. Com essa cópia, ele faz anúncio na internet, nos jornais, e fala que está alugando o imóvel com um preço bem atraente. Então ele cria uma situação de atrair um candidato à locação com um preço muito baixo, recebe às vezes 3 meses de aluguel, 2 meses, sem fiador, sem nada, e a pessoa entra por imóvel convicta de que fez a locação por meio de um intermediário, de um corretor, de uma imobiliária. Só que de repente, quando chega a pessoa lá, o proprietário verdadeiro, vê que aquele imóvel está ocupado por um inquilino que foi enganado. Então esse golpe acontece em todo o Brasil. Ele é praticado basicamente em imóveis que têm várias placas de imobiliárias. Para evitar situações assim, é recomendado ao proprietário agir sem a ansiedade de agilizar a locação. Primeiro escolher qual que é a imobiliária que ele confia, que gera segurança e dá preferência até em relação a indicações, olhar o site Reclame Aqui, verificar o mercado como um todo. Agora, na prática, escolhe uma imobiliária. Se quiser colocar 2, é possível, desde que haja uma comunicação entre as 2 empresas, conforme o Código de Ética. O
quadro ABC do Judiciário ajuda a decifrar o significado de termos e expressões jurídicas. Nesta edição, o nosso dicionário esclarece o que é suspeição. Olha só. Suspeição é retirar, não é? Assim, eu faço uma coisa, aí uma coisa que julgam que é errado e pede a suspeição, eu tenho que tirar aquilo que não vale, né? Não tem validade. Essa palavra eu nunca vou falar. Suspensão, sim. Suspeição. É judicial? Alguma coisa suspensa. Suspeição? Não vou saber não, viu? Suspeição é a condição declarada pelo próprio julgador ou a medida suscitada pelas partes no curso de um processo, reconhecendo que o magistrado não tem a necessária isenção para julgar uma questão. São exemplos o fato de o juiz ser amigo íntimo ou inimigo das partes. Voltamos daqui a pouco com mais direito imobiliário. Dessa vez, vamos falar sobre vagas de garagem em condomínios. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agora vamos falar de um problema que é frequente em condomínios e pode acabar em disputa judicial entre moradores, as vagas de garagem. A Nanda vive um problema para utilizar a vaga. Ela alugou o apartamento há 4 meses. Tem as chaves do portão menor, mas o síndico se recusa a entregar o controle do portão da garagem. E aí ele me falou que me questionou por que eu estava precisando do controle, já que eu não tinha carro. Eu falei, preciso porque um amigo vai estacionar. Daí ele me avisou, né, que não poderia estacionar, mas eu mesmo assim exigi o controle, né? Falei assim, mas eu quero o controle porque eu quero acesso. Eu aluguei um apartamento com garagem, eu quero acesso à garagem. Nisso já foi julho, né? Já tem 4 meses que eu estou esperando. No prédio onde morou antes, ela também teve problemas. Eu residia num prédio antes daqui e a síndica, ela tinha mais de um carro na garagem e era uma vaga por imóvel, né? E aí o filho dela ela na verdade tinha 2 vagas e o filho dela, além do carro, tinha 2 motos e estacionava na minha vaga de garagem e desmontou as motos. Fazia da vaga de garagem como uma espécie de oficina. Eu pedi para ele tirar a vaga o carro, né, ou as motos da vaga de garagem, a síndica se recusou, falando que eu não tinha carro, que eu não tinha direito de exigir. A garagem quase sempre é motivo de conflito nos condomínios. Por isso é preciso que haja regras claras para o uso desse espaço. E essas normas podem ser encontradas na convenção ou no regimento interno do condomínio. Infelizmente, é o regulamento interno do condomínio, onde vão trazer as normas. Eu falo infelizmente porque isso para mim deveria ser uma questão de bom senso. As pessoas deveriam saber que aquele espaço ali é destinado exclusivamente à guarda do seu veículo. Acontece que o bom senso, às vezes, vai estacionar em outro lugar. Uma prática recorrente é colocar na garagem tudo menos o veículo, o que pode trazer riscos para o condomínio. Muitos condôminos, às vezes, colocam até objetos pessoais lá, que estão sobrando nos apartamentos, causando até riscos e colocando o condomínio até sujeito a alguma punição de corpo de bombeiro, prefeitura, ou pela má utilização daquele espaço ali. Uma das questões importantes sobre a garagem é a locação de vagas. A Lei Federal 12.607 de 2012 alterou o Código Civil, proibindo a venda ou aluguel de vagas para não moradores do condomínio, exceto se for aprovada em assembleia pelos condôminos. Outros problemas frequentes em garagens: estacionar o carro impedindo a circulação, vagas com tamanho fora do padrão da ABNT e ocorrência de danos aos veículos. Situações que o síndico pode ajudar a solucionar como mediador. O condomínio pode acionar, mas também o próprio vizinho prejudicado, ele também, em nome próprio, ele pode acionar aquele que está desrespeitando as regras do condomínio e as regras de vizinhança. Primeiro, as partes devem resolver entre elas, através de um diálogo, principalmente, né, através da intervenção do síndico, e se não resolver, aí tem que judicializar. A Ananda espera uma conversa positiva, pois tem planos para ocupar a vaga que tem direito. A bicicleta é um plano para o futuro meio imediato, né? Porque eu vou comprar ela essa semana. E daí eu quero também o controle para poder estacionar. Isso vai ser um próximo passo.
E chegou a hora de responder mais uma dúvida dos telespectadores no quadro Seu Direito. A pergunta de hoje é da Elizabeth Massa e foi publicada no nosso canal no YouTube. Ela questiona, olha só, a união estável reconhecida pelo juiz é válida como prova para a companheira receber a pensão? O desembargador Bruno Terra Dias esclarece. Confira. A união estável pode ser reconhecida voluntariamente ou judicialmente. Nesse caso da pergunta, já houve o reconhecimento judicial. Para recebimento de uma pensão, um de dois casos deve ocorrer: ou separação, dissolução voluntária da união estável, ou morte, pensão por morte. Num ou noutro caso, havendo prévio reconhecimento da união estável, o convivente sobrevivente tem direito à pensão. E você, quer que o Justiça em Questão responda a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail, justiçaemquestão, tudo junto e sem acento, @tjmg.jus.br ou pelo nosso WhatsApp 31 98462 1532. Você também pode deixar seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. E você sabia que a mudança definitiva do país ou a ausência por mais de um ano requer que o cidadão tome algumas medidas na Receita Federal? Finalizar a vida fiscal é uma delas. Veja na reportagem de Silvana Monteiro quais são as obrigações necessárias nesses casos. Fernanda saiu do país em 2015 com o plano de ficar cerca de 2 anos nos Estados Unidos. Ao deixar o Brasil, a única preocupação dela era uma conta bancária. A única coisa que eu fiz foi encerrar minha conta bancária, porque eu saberia que eu ia ficar aqui pelo menos 2 anos. Eu não sabia do meu futuro aqui. Vamos dizer assim, eu vim meio que dando minha cara a tapa e meio que me aventurando. Assim como a Fernanda, muitos brasileiros deixam o país sem informar a ausência à Receita Federal brasileira. 2 situações referentes à pessoa física exigem essa ação: quem se retira do Brasil em caráter definitivo e quem deixa o país temporariamente e permanece fora por mais de 12 meses sem interrupção. Em ambos os casos, passam a ser considerados como não residentes e devem fazer a comunicação de saída definitiva ou declaração de saída definitiva do país. A comunicação de saída, ela está dizendo que ele está se ausentando do país em caráter definitivo ou então ele ultrapassou o prazo de 12 meses. Agora, depois ele vai ter que observar se ele está sujeito à entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. Se sim, ele vai ter que fazer essa saída definitiva. Agora, a pessoa que não tem renda, não tem bens nenhum, ele simplesmente se ausentou, é só comunicar a ausência. Em 2018, mais de 20 mil pessoas declararam a saída definitiva do país à Receita Federal subordinada ao Ministério da Economia. Em 2019, até meados do mês de outubro, já havia mais de 22 mil declarantes. Na declaração de saída definitiva, o contribuinte deve fazer o acerto do imposto de renda referente ao período em que permaneceu no Brasil. Ele saiu no dia 30 de setembro, então ele faria a declaração relativa ao 1º de janeiro até 30 de setembro, que seria a última declaração. Ele vai dizer, olha, eu tenho tais bens, eu tive tais rendas, e ele faz esse acerto final com a legislação tributária brasileira. Para a Fernanda, o plano de ficar cerca de 2 anos se transformou em um casamento e, mais recentemente, em um filho. Perto de completar 5 anos fora, ela vai se surpreendendo com o fato de que, apesar de estar em outro país, a vida que deixou no Brasil precisa ser regularizada. Então, tem 4 anos e meio, mais ou menos, que eu estou aqui. E o que eu fiz até então foi mudar o meu título de eleitor, porque quando eu descobri que eu podia votar daqui. Tem poucos meses que eu vi num grupo de brasileiros essa questão sobre você declarar, né, sua saída do Brasil, e até então eu não sabia. Mesmo não pagando imposto, a Fernanda precisaria comunicar a ausência por mais de 12 meses. É importante o cidadão saber que o órgão fiscalizador não tem bola de cristal. Enquanto não houver a declaração ou a comunicação à Receita, as pendências continuam aqui e, se ele adquirir bens lá fora, a situação pode se complicar em seu retorno ao país. Pode gerar algum tipo de distorção na forma de tributação dele
ou mesmo a aplicação de penalidades pela falta de entrega de declarações, as declarações anuais que ele está deixando de entregar, porque, para efeitos tributários, ainda não tem esse conhecimento de que ele seja um não residente. Para entregar sua declaração de saída do país, basta acessar a página da Receita Federal e no programa de entrega de imposto de renda, clicar na terceira opção, Declaração de Saída Definitiva do País. Para fazer apenas a comunicação de saída, basta digitar o termo no campo Busca para ser encaminhado à página. E no próximo bloco, nossa equipe fala sobre o direito do consumidor que contrata um pacote de viagem, mas o destino acaba sendo atingido por um desastre ambiental. Vamos mostrar também a importância da conciliação para solucionar demandas judiciais. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que tiveram destaque no Judiciário Mineiro. O município de Patos de Minas vai indenizar em R$ 5.650 um casal que teve o carro danificado por um galho de árvore. Os proprietários do veículo alegaram que a falta de cuidado da prefeitura com a vegetação de uma praça foi o que causou o acidente. Já a administração municipal afirmou que a chuva e os ventos fortes que ocorreram na época do acidente excluíam a sua responsabilidade, já que não se pode controlar eventos da natureza. A Justiça entendeu que é responsabilidade do município zelar pela conservação das vias públicas e condenou a prefeitura em ambas as instâncias. Um passageiro vai receber R$ 5.000 por danos morais da empresa de transporte Turilessa. Ele se machucou depois de uma batida entre dois ônibus na capital mineira. A vítima era passageira de um coletivo da empresa que atravessou uma pista na Avenida Cristiano Machado e bateu em outro ônibus. Por causa do impacto, o passageiro caiu e sofreu ferimentos no rosto. Na primeira instância, o processo foi arquivado e considerado um caso de simples aborrecimento. A vítima recorreu e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os desembargadores entenderam que ela deveria ser indenizada pelos ferimentos sofridos. Um médico no sul de Minas terá que pagar uma indenização de R$ 10.000 por danos morais a um paciente. O profissional de saúde sugeriu o pagamento de valores entre R$ 50 e R$ 300 para facilitar a aprovação no exame de vista no momento da renovação da carteira de habilitação. Segundo a vítima, o clínico pedia que os pacientes colocassem os valores da propina em um pote. A decisão, que confirma a sentença da primeira instância, é da 16ª Câmara Civil. O litoral do Nordeste é um dos destinos mais procurados pelos turistas brasileiros e estrangeiros. Mas, nas últimas semanas, diversas praias da região vêm sendo atingidas por um vazamento de óleo. O dano ambiental afetou os turistas que programaram viagens para lá. Recentemente, um incêndio também prejudicou os planos de quem tinha feito reservas em pousadas e hotéis na Serra do Cipó. O que pode ser feito nessas situações? Entenda na entrevista. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado Rômulo Brasil, que tem mais informações. Rômulo, o que fazer, o que proceder, o que o cliente, o turista, deve fazer nesse tipo de situação? Olha, o primeiro posicionamento que o consumidor, que o cliente, que o turista deve tomar é procurar a agência de turismo ou as empresas aéreas, até mesmo os hotéis, e tentar uma negociação. Uma negociação, um contato administrativo, porque muitas das vezes, às vezes o consumidor vai à via judicial sem antes tentar resolver no administrativo, sendo que poderia ser resolvido. Então, procurar administrativamente essas empresas. E quais são os direitos dessas pessoas garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, inciso 1, prevê o direito à saúde, à vida e à segurança, em relação ao fornecimento de produtos ou serviços. Então, o fornecedor de produtos ou serviços, de forma alguma, pode expor à vida, à saúde e à segurança do consumidor. Que, claro, inclui desastres naturais, né? Claro, inclui desastres naturais. No caso, em tela, praias com petróleo, com óleo, né? Agora, caso não haja acordo com as companhias aéreas, hotéis, enfim, o que o cliente deve fazer?
procurou as vias administrativas, não resolveu, ele está com problema sem solução, procurar o PROCON da sua cidade ou até mesmo os juizados especiais. Pode também ter uma ajuda de um advogado? Pode, dependendo do interesse do consumidor, ele pode procurar o advogado da sua confiança para demandar essa ação. De repente, ao invés de juizados especiais, ir direto para a Justiça Estadual, a Justiça Comum do Estado de Minas Gerais. Quem tem um problema quer resolver logo e ficar livre de qualquer dor de cabeça ou aborrecimento, não é mesmo? Em Belo Horizonte, pessoas que procuram soluções mais rápidas para demandas na Justiça podem encontrar na conciliação uma resposta ágil e efetiva. Nós fomos até o Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da capital, para mostrar como funcionam essas conciliações. Confira. Diariamente, o Sejusc da Unidade Gutierrez fica assim, lotado. São realizadas aqui todos os dias cerca de 220 audiências de conciliação. Joelma veio com a advogada e com o ex-marido para uma audiência de família. Há 2 meses, eles tentam oficializar o divórcio. Por isso, precisam resolver sobre a guarda dos 2 filhos e a pensão alimentícia. Viemos tentando e vimos que não dava certo. Chegamos ao consenso que seria melhor separarmos, né? Viver infeliz não dá certo. Então, por essa razão, estamos aqui agora. Tem o Frederico, de 11 anos, e a Lívia, de 6. E eles estão levando até tranquilo, porque a convivência continua boa, né? Deixamos a amizade e tentamos manter os 2 próximos, bem ligados a mim, a ele, de forma que não deixamos a nossa separação atrapalhar no convívio. Então tá dando para levar bem tranquilo. E foi por esse motivo que eles conseguiram chegar a um acordo para resolver as questões relacionadas ao divórcio. E como as 2 partes estavam dispostas a dialogar, o acordo foi bem rápido. Um alívio muito grande, né? Porque não precisou levar mais tempo. Mas eu acredito que essa é a vantagem do divórcio consensual, né? Chegou com a decisão aqui, já facilita tanto para a gente quanto para quem está envolvido, né? Se eles se resolveram naquilo que cabia a eles, né? Regularizaram tudo de forma tranquila, pacífica e sem que haja necessidade de uma intervenção, ou seja, de uma sentença de um juiz para fixar isso por eles. Aqui no Sejusc, Unidade Gutierrez, são realizadas quase 5.000 audiências de conciliação por mês, nas áreas civil, fazenda pública, família e empresarial. E hoje, a conciliação é considerada a melhor maneira de conseguir o acordo judicial. Redução do tempo do processo, fazer com que as partes saiam mais satisfeitas porque elas ajudam na construção, né? Não ficam esperando a sentença do juiz efetivamente, e essa sentença vai sair muito mais rápido se elas conseguirem construir esse acordo, né? Aquilo que vai prevalecer para elas e que vai levá-las a uma satisfação pela solução do conflito que foi trazido ao judiciário. O Marconi também saiu bem feliz e satisfeito da audiência de conciliação. Ele e a ex-companheira nunca foram casados, mas queriam regularizar e formalizar a situação do filho de 8 anos. Graças a Deus foi bem tranquilo, né? Igual a mãe dele sabe que eu faço o melhor para ele, dou as assistências necessárias e a gente tem um convívio muito bom. Então, o que a gente resolveu hoje foi bom para ele e bom para a gente também. A advogada da ex-companheira do Marconi também comemorou o acordo. Isso para nós é uma coisa muito gratificante porque é uma raridade. Desde o início da audiência nós falávamos com as partes com relação à postura deles, com relação à prioridade no bem-estar do filho deles, não só material, mas principalmente emocional. E a gente viu que esse casal, independentemente das questões que não deram certo no relacionamento deles, né, conjugal, amoroso, eles estavam priorizando o bem-estar da criança. Isso, para nós, enquanto representantes da Justiça, é uma coisa muito importante, muito gratificante de ver. E para incentivar ainda mais essa forma de solucionar conflitos, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, convida toda a sociedade para a próxima Semana Nacional de Conciliação, entre os dias 4 e 8 de novembro. A Semana Nacional de Conciliação é um esforço concentrado que o CNJ faz em tribunais do país inteiro para despertar nas pessoas a importância de conciliar, né? De conciliar é mais importante do que continuar litigando, continuar brigando pelos seus direitos. É normal brigar pelos seus direitos, mas a conciliação ela
ela favorece, né, a paz social, ela, né, de alguma forma diminui o acervo processual, diminui o tempo de andamento no processo, desafoga um pouco o judiciário, que já está muito afogado, né, com tantas questões, e essa conciliação traz um resultado muito efetivo para as partes, porque vê o seu conflito, o seu processo resolvido mais rapidamente. Só reforçando, a 14ª Semana Nacional da Conciliação está chegando. De 4 a 8 de novembro, o Conselho Nacional de Justiça mobiliza todo o judiciário. O objetivo é incentivar a solução de conflitos por meio do diálogo. Só em Minas, mais de 46 mil audiências estão agendadas. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.